Vamos ver aqui, fiz um teste. Vai, aproveita e vai convidando a galera aí no aviãozinho, vai chamando todo mundo, tá? Porque tem o pessoal que quando dá 8 horas toca o lembrete, aí vai se organizar, vai sentar em algum lugar e vem pra live de hoje. Como é que tá aí? Tá quente? Tá frio? Aqui tá um calor em Belo Nossa, tá muito Horizonte. calor aqui. Muito calor. Caraca. E quando forem chamar as pessoas, já fala que hoje o tema da live vai ser o retorno dos treinos, né? O retorno aos treinos no ginásio. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vai entregar um conteúdo massa. E no final, como sempre, tem uma novidadezinha, mas aí no final eu falo. Então bora lá. Para quem já está aqui e não sabe, toda quinta-feira às 20 horas, aqui no Instagram, a gente faz essa live, esse encontro, e a gente discute, né, temas relacionados à ginástica rítmica, né, traz convidados, e a gente sempre coleta informações sobre temas, convidados, dúvidas, perguntas nos stories. A gente recebe isso também por direct, por comentários nos posts. Então a gente sempre quer trazer coisas que sejam relevantes para vocês. Então continuem nos alimentando com sugestões, com o que vocês querem que a gente traga aqui para vocês, ok? Até para a gente se manter inspirado aqui e organizar o conteúdo da melhor forma para vocês. Boa noite, Ana, pessoal que está entrando aí. E essa semana foi muito legal que teve o tal lá do dia do árbitro, e aí a gente fez um post, e aí depois a gente abriu umas enquetes e umas caixinhas nos stories. Foi Isso muito legal. rendeu, nossa, foi muito legal, muito legal. E Vanessa, boa noite. E aí a gente colocou nos stories, né? E aí, você é árbitro de GR? Se você. E qual que foi a razão que te levou a fazer um curso de arbitragem? E foram muitos relatos legais e até nos motivou a fazer um post sobre isso, então tá lá no feed para quem quiser conferir. E a gente abriu uma outra caixinha de perguntas também sobre treinamento da flexibilidade. E aí a gente recebeu essas perguntas sobre treinamento da flexibilidade e a nossa ideia é produzir um conteúdo direcionado a isso. Então sempre que abrir o espaço lá, aproveita, comenta, manda dúvida, que pra gente isso é importante. Por mais que às vezes a gente não compartilhe ou não responda de imediato, é porque a gente vai produzir um conteúdo ou vou trazer aqui para as lives, né? E vai sempre tentar manter isso vivo. Ei, Gra, É, boa noite. oi, Gra. E até para a gente poder também nortear os nossos conteúdos, né? A gente pensa bastante no que a gente pode oferecer aqui, no que a gente pode trazer, no que a gente pode falar com vocês, mas a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Então, sempre que tiver qualquer assunto, às vezes um assunto que é antigo, mas eu ainda tenho dúvida, ou um assunto que está no momento que vocês queiram que a gente fale aqui, manda. A gente, praticamente todo dia, a gente abre lá já automático uma caixinha de perguntas que vocês podem mandar qualquer tipo de comentários. E como o Paulo falou, essa semana teve sobre flexibilidade específico. E é bem legal ter esse retorno aí de vocês. Com certeza. O pessoal que está entrando já vai chamando aí que a gente vai começar o conteúdo, depois não reclama que não perdeu. E a gente não sabe se vai deixar essa live salva hoje. Por enquanto, não. Vamos ver como vai ser o decorrer da live para a gente tomar essa decisão. Então, vou aproveitar para relembrar a live da semana passada, que foi massa demais. A gente falou um pouquinho sobre demandas psicológicas, né, na ginástica rítmica. E a gente aproveitou o dia e o momento e comentou um pouquinho. Ei, Sandra, boa noite. A gente comentou um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Então, quem estava aí semana passada, já aproveita e manda coraçõezinhos amarelos aí nos comentários, né? Pra gente saber a turma que estava aí semana passada e tá aqui com a gente de novo, né? Aí depois que tiver bombando de corações amarelos aí, a gente começa a entregar o conteúdo e falar das novidades. Só que aí eu vou aproveitar para passar um recado para vocês, porque na live da semana passada, coincidentemente, além dessa questão do dia 10 de setembro, do Setembro Amarelo e de todo o movimento que a gente fez, e a gente falou sobre muita coisa, também era o último dia de inscrições para o nosso programa. É... Olha o Tá vindo Vini aqui aí divinir. também. Enquanto o Rochelle não chega, estou na missão de anotar tudo. Assim que Sensacional. é. Muito bom, muito bom. Rochelle está lá dando treino e ele está assistindo a live. Muito bom. Muito bom, isso que é marido parceiro, assim, que é legal. Muito E aí, bom. na semana passada, além de falar dessa questão, né, pode continuar mandando corações amarelos aí, vai bombando aí, vai motivando o pessoal. Então, todo Oi, mundo que estava Coelhinho, aí, Beta.
Michel. Michel. Pessoal firme. Então, todo mundo que estava semana passada já manda aí os corações amarelos para aquecer a nossa, mais um pouco, né? Além do calor que já está fazendo, aquecer um pouco aí a nossa noite. E aí nessa live, como era dia 10 de setembro, a gente aproveitou para esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho do nosso programa, que era o último dia de inscrições. Então a gente tirou dúvidas, falou um pouquinho sobre palestrantes. E aí eu acho que isso desencadeou uma motivação de última hora nas pessoas, que ao longo dessa semana inteira a gente recebeu incontáveis mensagens, e-mails, carinhas tristes de pessoas nos procurando, perguntando sobre as inscrições. Só que realmente as inscrições encerraram na quinta-feira da semana passada. Então, em relação ao nosso programa, ele está encerrado, a turma 1.0 fechou. Para todo mundo que perguntou, realmente as inscrições encerraram. O que a gente pode dizer é, continua acompanhando a gente aqui nos nossos canais, né, consumindo o nosso conteúdo e aí fica por dentro das novidades, assim como a que a gente vai falar no final da live de hoje, tá? Então, para quem perguntou, realmente acabou. Então, voltando para o tema da live de hoje, que a gente vai falar sobre o retorno dos treinos, retornar os treinos lá no ginásio, que muitas pessoas já retornaram, e mesmo quem não retornou vai ter conteúdo para vocês também, né? Para não precisar falar, mas eu ainda não voltei, então não serve para mim. Não, pelo contrário, talvez você que ainda não tenha voltado para o ginásio, você tenha uma pequena vantagem, e aí a gente vai passar um conteúdo massa aí para quem está ainda em treino remoto, tá em casa, poder, vamos dizer assim, ganhar mais tempo, ganhar aí algum tipo de vantagem na preparação, no treinamento, tá? Então vai ser mais ou menos essa lógica, esse caminho que a gente vai seguir de conteúdo, mas vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, seja pelos comentários. Comentários às vezes é um pouco mais difícil de acompanhar perguntas, né? Principalmente quando são longas, porque a telinha aqui, acompanhar e lidar com tudo aqui, mas tem uma caixinha de perguntas aí embaixo que vocês podem mandar também, que às vezes é um caminho mais fácil. Então, qualquer coisa relacionada a esse processo de retornar aos treinos, né, que esteja dentro da nossa alçada aqui, da nossa competência, a gente vai tentar esclarecer para vocês da melhor forma, tá bom? E mais uma vez, não é conteúdo só para quem já voltou, e também não é conteúdo para deixar quem ainda não voltou mais ansioso, pelo contrário, né, Ri? E aí eu acho que seria interessante, só para a gente ter uma noção agora que o pessoal já está entrando, quem já voltou, mesmo que seja um retorno assim gradual ou parcial, quem de alguma forma já está tendo atividades no ginásio, está tendo treinamento no ginásio, escreve aqui para a gente, já voltei, mesmo que o sentimento seja que não é aquele retorno, né, aquele retorno de verdade, só escreve aqui para a gente, quem já voltou com os treinos lá no ginásio, de alguma forma, escreve já voltei, só para a gente saber mais ou menos o direcionamento do conteúdo que a gente vai entregar, as dicas que a gente pode dar, né, as evidências científicas que a gente tem sobre isso, para a gente direcionar a live para a maioria da galera que está aqui. Então, só escrever já voltei. E Thelminha, boa noite. Boa noite, Thelminha. E é importante, gente, para a gente, essa troca aqui nos comentários, vocês coloquem aí, até porque esse é um momento muito novo. Ó, o Sandro colocou, já voltei. Beta também já colocou, já voltei. É um momento novo para todos nós, né? Tá todo mundo descobrindo junto, tá todo mundo vivenciando esse momento de uma maneira nova e ninguém esperava essa pandemia. Ó, a Sandra colocou aqui somente em 5/10, Coelhinho colocou já voltei. Flyart aqui, Milene, voltou desde o início de agosto. Ah, então que bom. É o que a gente falou aqui no início da live, a gente procura trazer os temas que vocês falam mais ou menos com a gente durante a semana, então falem. E a gente está vendo aqui também nos comentários que é um tema que é pertinente para a gente, para voltar, para falar com vocês. Oi, Camila. Oi, Marcele. Ju. Letícia, boa noite. Ó, Ju colocou, não voltei ainda. Exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Nós temos cenários muito diferentes, né? No mundo e principalmente aqui no Brasil. Boa noite, Thelminha. E é muito importante que cada um sempre procure o seu estado, a sua cidade, né? Saudade, Marcele também. As instruções das autoridades de saúde local.
Então, a gente sabe que teve gente que já abriu ginásio, já teve que fechar ginásio, já reabriu, teve gente que ficou muito tempo parada, teve gente que agora começou um retorno espaçado, às vezes não é nem tanto tempo no ginásio, mas não todo o tempo que sempre treinou, mas de alguma forma está ali no ginásio. O mais importante é que a gente fale nesse momento é que vocês tenham atenção aos protocolos. Como eu falei, é tudo muito novo, né, Paula? A gente não sabe. Eu estava tendo uma aula esses dias e a gente estava falando que hoje você tomar uma decisão com 2 dias é muita antecipação, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Cada dia a gente tem uma novidade em relação à Covid, em relação à pandemia. Então, é realmente importante que a gente tenha essa responsabilidade no retorno. A Confederação Brasileira de Ginástica tem um protocolo específico e muito completo. Então, eu realmente, além do COB também ter, várias instituições têm o seu protocolo, né? Tem os protocolos de retorno, mas eu realmente convido vocês a irem ao site da Confederação e leem, baixem, enviem para as ginastas todo esse protocolo. É um protocolo bem completo, não é só um protocolo, gente. Vai ali, passa o álcool gel, tem que entrar por um lado, sair pelo outro, pode usar o banheiro, não pode, enfim. É um protocolo além disso. Então, nós como profissionais da ginástica hoje, a gente tem que se resguardar e poder oferecer o melhor para o retorno dos nossos ginastas, né, da nossa equipe técnica. Então, eu realmente convido vocês, quem ainda não teve a oportunidade de ler, está no site da Confederação, e além disso, vocês têm que seguir as normas, né, das autoridades locais. A gente tem muitos cenários pelo Brasil e cada município, às vezes num estado, eu tenho cenários diferentes nos municípios diferentes. Então isso é muito importante, porque é um momento que está todo mundo inseguro, é um momento que está todo mundo descobrindo, está todo mundo ainda, por mais que a gente esteja muito ansioso para voltar, e eu vi que teve bastante gente aqui que já retornou, a gente está lidando com essa novidade. Então, além dos protocolos de saúde, os cuidados todos que a gente deve ter no retorno, uma atenção e que tem que ser prioridade agora, na nossa opinião, claro, né? Lógico que baseada em vários estudos e várias evidências do que está acontecendo dentro da pandemia com as pessoas dentro de casa ou no retorno aos trabalhos em geral, não só a gente que trabalha no ginásio, mas, né, as diversas profissões, essa questão do impacto psicológico que a gente tem tanto ao retornar quanto por não retornar. Então isso é uma prioridade agora. É muito importante que cada profissional que esteja planejando o seu retorno ou já esteja ali dentro do ginásio tenha essa atenção, tanto com si mesmo. Primeiro com si mesmo, é o que a gente sempre fala aqui, primeiro a gente tem que cuidar da gente para poder cuidar do outro, e agora não é diferente. Então, tenha uma atenção, porque é um momento que está todo mundo, de alguma maneira, impactado. Seja porque está receoso por voltar, seja porque eu estou ansiosa, né? Olha, a Milene está falando aqui, trabalhamos em 3 municípios e voltamos em cada um em um momento diferente por conta dos protocolos locais da prefeitura. Perfeito, Milene, exatamente. Tá pela Flyart aqui, eu estou falando com a Milene, mas eu não sei, né? Mas é o perfil da Flyart. É exatamente isso, Milene. Cada prefeitura tem um protocolo diferente. Então, assim, a gente da ginástica, isso a gente tem em todas as modalidades, a gente da ginástica, o que a gente tem que fazer? Leia o protocolo da CBG, que é a entidade que cuida da ginástica no nosso país, e leia os protocolos das suas prefeituras. Perfeito, Milene. E voltando à questão da preparação mental, né? A gente tem que ter essa segurança quando a gente volta. Às vezes o profissional, nós mesmos não estamos ainda seguros. A gente teve algumas aulas no ARG, Milene mesmo,
que algumas professoras, algumas treinadoras falaram, né? Eu quero voltar, mas eu não estou segura. O profissional está na ânsia de voltar, mas o profissional ainda não tem muita certeza. Então, você imagina isso numa criança, você imagina isso a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente tem que passar essa confiança para os pais, para os responsáveis das nossas ginastas que estão voltando ao ginásio, tem que ter essa segurança, tanto pelo aspecto dos protocolos de saúde em geral, quanto por esse aspecto psicológico, porque essa ansiedade pode trazer consequências físicas também, né, Paula? Essa ansiedade no retorno ao treino traz até um risco maior de lesão se a gente não tem um direcionamento, se a gente não tem uma consciência efetiva do trabalho que a gente está fazendo nesse retorno. Sim, com certeza. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, Rei, retomando esses documentos que foram produzidos, né? Que às vezes quando a gente fala protocolo, a gente fica achando, eu passo álcool em gel, uso a máscara, Exatamente. E é isso que a gente está se referindo, e na verdade é muito, muito mais do que isso. Esses documentos, eles são construídos a muitas mãos e com base em informações, assim, muito, muito fortes, né? Eu fico até com receio de dizer, porque em termos de coronavírus e Covid, é tudo ainda um processo de entendimento do vírus e da doença. Mas é com base nas informações que a gente vai tendo, que a gente vai construindo. Então, nas evidências científicas atuais, né? É o que eu falei, amanhã pode mudar. Tudo é muito instável ainda, a gente não conhece ainda isso, mas o que se tem de informação é onde esses protocolos estão sendo construídos, né? Sim, exatamente. Então, por isso que assim, quando a gente estava começando a observar esse movimento, as falas das pessoas, a gente já falou sobre isso em outros momentos, né? A gente vai retomar até no final, né? Quais outros momentos a gente já tocou sobre esse assunto, mas talvez lá ainda parecia muito longe a probabilidade disso acontecer, mas várias cidades, alguns estados, né, alguns clubes em especial, assim, já estão retornando de maneira ativa com toda essa nova realidade, mas já estão lá no ginásio e muitas vezes se pegam o que fazer, como proceder, ou como a Renata falou, às vezes é uma questão de 2, 3 dias, menos de uma semana, às vezes você nem o seu próprio planejamento estava preparado para essa guinada, para esse retorno, então é mais nesse sentido que a gente quer oferecer algumas orientações, até porque além da medicina, enfim, e tudo, né, toda essa questão sanitária envolvida, a ciência do esporte o esporte, né, foi muito, muito afetado por essa pandemia toda, né, que está oficialmente completando 6 meses agora, nessa semana. Foi muito afetado, né, desde a questão de saúde financeira das organizações e de entidades até as carreiras e desempenhos dos atletas, né? Então, a ciência do esporte tem canalizado muita energia para produzir editoriais, produzir evidências, né? Produzir conhecimento que, de alguma forma, alimente, diminua a ansiedade dos profissionais e das pessoas que trabalham com esporte. E, particularmente, eu consumo muito desse conteúdo e tenho visto essa preocupação muito direcionada para isso. Então, a ideia é trazer um pouco disso aqui para vocês hoje, tá? E aí, quando a Rê fala que além de tudo isso, né, além de todos esses fatores complicadores, esse processo de retornar aos treinos depois de uma fase, vamos dizer assim, atípica, ele é um momento que pode trazer um maior risco de lesão, isso já é comprovado cientificamente. E aí, mais para frente a gente vai falar que agora a gente está falando da pandemia, né, no retorno aos treinos durante, né, porque a pandemia ainda é real, né? O retorno aos treinos durante a pandemia, pós período de isolamento, treinamento remoto, seja o que for. Então, se você acha que essa live, essa informação, esse conteúdo é relevante para mais alguém além de você, aproveita e já chama a pessoa aqui, até porque, como eu disse, a gente nem sempre deixa, na verdade a gente não deixa as lives salvas aqui no IGTV e muitas vezes a gente termina a live com a sensação de assim, caraca, né, a gente entregou tanta coisa, a gente passou tanta coisa, que pena que realmente não é um horário para todo mundo, mas quem você sabe que vai absorver isso, né, chama, traz a pessoa para cá, porque a gente quer mesmo que essa informação chegue aí na ponta da linha. Aí eu tô vendo um comentário aqui do Sandro, né? Estamos retornando com apenas as ginastas de alto rendimento, com horário reduzido, espaço demarcado, apenas com a preparação física e manejo de aparelhos, cada um com o seu para matar a saudade, né? E Camila, né, reforçando que é um momento de acolhimento, primeiramente, com certeza, né?
Então, assim, é muita coisa envolvida nesse processo de retornar, e a gente quer tentar dar algumas diretrizes, dicas e orientações em pelo menos alguns pontos, né, desse processo todo aí que é bem complicado. Então, quando a Renata fala, a gente tem que cuidar que também, além de tudo, é um momento que pode ter um maior risco de lesões. E é verdade, por quê? Na maioria das vezes, esse processo de treinamento adaptado, seja remoto, seja durante reabilitação de lesões, seja durante as férias, qualquer momento que a gente passa por uma fase assim de treino atípico ou não treino, Ou quando a não gente treino. retorna, né, quando a gente retorna, a gente está num momento um pouco mais arriscado, está mais suscetível a acontecer lesões. Por quê? Justamente porque a gente teve uma diminuição significativa na nossa carga normal de treinamento, na nossa exposição normal aos estímulos do treinamento, na nossa preparação, né, a nossa capacidade. Imagina que a ginasta é um copo vazio, né? E o que a gente enche o copo é justamente o estímulo, é a carga de A treino, carga de né? treino. Então, sempre vou querer encher de acordo com a capacidade daquele copo, quanto aquele copo tolera, né? Só que esse copo, essa ginasta, ela muda o volume, ela muda a capacidade dela de receber essa carga que a gente coloca para ela. Então, normalmente, quando ela passa por esse momento de treinamento atípico, muito tempo com a carga de treino reduzida ou diferenciada, a tendência é que ela diminua um pouco essa capacidade de tolerar a carga. E aí, quando esse líquido derrama, aumenta muito o risco, é justamente quando a gente tem esse desequilíbrio entre a capacidade da ginasta e a demanda que a gente está propondo para ela. E junta com essa questão da ansiedade, e junto com as incertezas, que é a questão da doença, e aí tudo isso potencializa. Tá fazendo sentido isso para você? A explicação tá chegando? Aperta o coraçãozinho aí, fala que tá Deixa eu dar fazendo boa sentido. noite aqui para Michele. Michele sempre fala, ai, tenho aula, não consigo ver, tá na live com vocês. Hoje está aqui, Michele, que bom. Que saudade, Michele, quanto tempo, né? Então, se estiver fazendo sentido, aperta aí os coraçõezinhos brancos e fala, não, beleza, tá fazendo sentido, é isso mesmo, entendo dessa forma, não entendo, tenho dúvida, manda pergunta, só Manda pra gente pergunta. alinhar. Então, eu vou dar alguns exemplos, ó, tá subindo o coraçãozinho, então beleza. Então, assim, vou dar 2 exemplos práticos de situações, né, parecidas e que infelizmente, teve um aumento até do número de lesões que aconteceram. Eu acho que eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, mas como é o tema do momento, eu vou reunir essas informações aqui agora. Um dos primeiros esportes a começarem a voltar foi o futebol, foram algumas ligas internacionais de futebol, na Europa principalmente, né, que é onde concentram as maiores ligas, né, as maiores competições de maior nível no futebol, né. E logo que voltou, poucas semanas do retorno da liga alemã, que é a Bundesliga, bombaram as notícias de lesões dos atletas. E não era lesão traumática, eram lesões que não são aquelas lesões de contato, que às vezes são lesões musculares ou de ligamentos, né, de tecidos moles. Muitas, acima da média do que era normal nas semanas daquela competição. E com um Isso público acendeu. que a gente sabe que tem toda uma estrutura de treinamento em Perfeito. casa, né? Perfeito. Nem se compara, né? Quem acompanha algum atleta de alto nível, de alguma outra modalidade coletiva aí, onde a quantidade de dinheiro que circula não dá nem para mensurar, a pessoa Futebol, então. né? A pessoa tem uma condição em casa, uma academia, os profissionais, é outro mundo, não compara com a nossa realidade de treinamento remoto, não, é outro universo. Então, esses profissionais de altíssimo nível, que tinham acesso a uma estrutura melhor de preparação durante o período de isolamento, retornaram, né, os treinos. É claro que não foi aquele período longo de treino, a competição já retornou de cara, porque é muito dinheiro que roda, tem toda aquela questão, né? E com poucas semanas o número de lesão já era muito acima da média da competição, do normal da competição. Então começaram a acender as luzes amarelas, as luzes vermelhas, as publicações nesse sentido e retomar essa discussão, que é uma discussão muito forte na ciência do esporte. E um dos estudos que mais bombou, né, quando essas lesões começaram a acontecer, eu estou dando um exemplo, né, isso aconteceu em várias ligas, em vários esportes, né, até os que estão retornando agora. Por exemplo, a Liga de Futebol Americano está retornando agora, a NBA retornou algumas semanas atrás. Então, assim, se todo mundo começar a olhar com esse olhar que eu estou propondo agora para todos esses retornos, vai ver que isso é uma coisa, infelizmente, comum, mas que é explicável.
Então, um estudo que bombou muito, que voltou, que foi todo mundo desenterrando um estudo que é de 2011, é justamente no futebol americano. Não era coronavírus, não era Covid, não era nada disso, mas eles passaram por um período de isolamento significativo. Isolamento que eu falo assim, isolamento do espaço de treinamento. Eles não podiam acessar o espaço comum de treinamento, não podiam acessar o staff por questões internas lá da liga. Então, eles estavam se virando lá em casa, sem acesso aos profissionais de preparação física, sem acesso ao treinador. Era uma E é o questão, espaço, né? E ao espaço de treinamento. Enfim, quando retornou, foi tudo muito corrido, né? Fizeram uma pré-temporada corrida, fizeram um camping corrido, logo as competições voltaram. E o que se observou foi um número muito acima da média de lesões de rompimento do tendão de Aquiles. O rompimento do tendão de Aquiles é uma lesão que vai te colocar aí pelo menos um ano para começar a pensar num retorno progressivo se não acabar com a sua carreira no sentido de você nunca conseguir se estabelecer novamente. Eu estou falando de um esporte de muito contato. E essa é uma lesão não traumática, no caso, né, que eles estavam analisando. Então, isso ficou à tona e está até agora na ciência do esporte. E aí eu queria trazer aqui para vocês 3 conceitos, né, com base nisso. Se estiver gerando dúvida, se estiver muito complexo, ou enfim, não estiver fazendo sentido para a realidade de vocês, fala aqui nos comentários. Nos comentários. Tá? E aí, o que trouxe, né? Inclusive, eu posso falar assim de carteirinha, até porque o autor principal, o pesquisador principal desses 3 conceitos alinhados dessa forma, que é meu orientador australiano, e eu tenho muito orgulho de falar disso. Ele propõe 3 coisas para a gente pensar nesse momento de retorno. Primeiro, é o que ele chama de chão, né? É o nível que a gente está agora. É onde a gente está pisando agora, é onde a gente se encontra no momento, tá? Eu vou chamar de chão. A segunda questão, o segundo termo, a segunda coisa que a gente tem que pensar é o teto, né? Que é justamente onde a gente gostaria de chegar, tá? Obviamente que esse teto, esse nível, essa quantidade de carga, seja o que for, como vocês quiserem pensar, depende dos seus objetivos, tá? Então, onde eu estou e onde eu quero chegar, o chão e o teto. E o terceiro elemento que a gente tem que ter sempre em mente é o tempo que eu tenho para sair de onde estou para chegar aonde eu gostaria, para chegar nesse teto, tá? E aí isso traz para a gente a questão de que essa progressão ela tem que ser o mais controlada possível quando ela vem depois de uma situação de treinamento atípico, ou de lesão, ou de férias, ou de isolamento social por conta da Covid, seja o que for, tá? E como a gente já falou, traz esse risco maior de lesões. E ainda junta com tudo que a Renata falou no começo, da ansiedade, da incerteza em relação aos procedimentos, né, aquela insegurança e tudo, e realmente a gente se perde um pouco, tá? Paula, e mas fora a questão que a gente sempre foi, nesse momento de pandemia, né? Você está falando de vários cenários, volta de lesão, férias, mas esse momento de pandemia em si, a gente nunca viveu, pelo menos a nossa geração. E a gente sempre foi acostumado no esporte a trabalhar com esse conceito de, né, o teto é a minha competição, então eu estou aqui, voltei das minhas férias e o teto é a minha competição, então eu sei aqui o tempo que eu vou chegar até a minha competição. E agora a gente está meio que a gente está totalmente, por mais que já estejam voltando alguns calendários, tenham competições online, mas as competições alvo, né, vamos dizer aqui no Brasil, os campeonatos brasileiros, os campeonatos na Sul-América, né, os sul-americanos, os campeonatos pan-americanos, a gente ainda está com tudo muito indefinido. E aí para o treinador, às vezes fica aquela coisa, como que eu vou saber qual é o meu teto se eu não sei quando eu vou competir, qual é o meu objetivo, né? Com certeza, exatamente, né? E aí eu repito a frase que eu acabei de dizer, quanto mais controlada for essa progressão, melhor. Porque desses 3 elementos que eu falei, o onde eu estou, o onde eu quero chegar e o tempo a gente não tem controle. Muitas vezes o tempo vai ser aquele tempo mesmo. Eu não consigo ganhar tempo antes, eu não consigo ganhar tempo depois. Por mais que aconteça algo que vai, sei lá, postergar a data lá do seu objetivo, a gente não está no nosso controle. Se acontecer, a gente reorganiza, mas não está no nosso controle. Onde eu quero chegar, se a gente fizer direitinho, a gente pode até aumentar, né, o nível, né, que a gente vai chegar, né?
mas o onde eu estou, que é justamente o que a gente pode manipular aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar mais pra frente, mas que eu acho que é importante. Internacionalmente já estão tendo competições, né, Sandra? O que a gente está falando aqui é realmente para Nossa nossa realidade, realidade. que é assim, apesar que estão tendo algumas competições online que também se tornam objetivos e passam a integrar o planejamento, a organização das equipes, que é uma forma de se manter motivado, porque a gente sabe, né, que muitos de nós estamos ali buscando rendimento competitivo, então para tudo fazer um pouco mais sentido, então é interessante esse movimento também. Mas o que justamente nessa pegada do que o Sandro está falando, está trazendo, né, e que a Renata sempre fala, é que é sempre importante a gente ter em mente essas realidades diferentes, né? Então, não sabemos como cada um de vocês ou de outras pessoas treinou durante a quarentena, o isolamento, que seja, como que é as condições do ginásio, como que são as condições da própria doença, né, da contaminação, né? Eu acho que isso é uma coisa Sim. importante da gente falar. E a realidade que a gente falou muito aqui dos municípios diferentes, mas a gente também tem, cada um, a sua especificidade, né? Às vezes eu vejo muito, o que eu tenho ouvido muito dos treinadores é que eu já perdi um pouco o tempo desse treino remoto. Nem sempre eu consigo estimular a minha ginasta está ali ainda no treino remoto. No início foi um pouco mais fácil, depois fica um pouco mais difícil. Até para o próprio treinador buscar essa motivação é diferente. E isso não é só pela sua realidade do que a gente está falando do local, né? Eu tenho realidades diferentes de aproximação com os atletas, de motivação, de objetivo. Essas competições, o Sandro citou aqui, que já está tendo, a gente já teve na Rússia, a gente já teve várias competições online. Tem muitos ginastas no Brasil que estão participando dessas competições online. Na verdade, assim, buscando muito mais o lado da motivação, o lado de manter o ginasta envolvido com a modalidade, do que propriamente uma questão do rendimento. E alguns treinadores conseguem ver nesse momento, e aí que é a reflexão que a gente também traz para aqui, que é um momento de oportunidade. Né? A gente meio que tem que pensar que essa pandemia zerou para todo mundo. É claro que a gente nunca vai dizer que está igual para todo mundo, porque a gente sabe que não é igual para todo mundo. Tem gente que nem acesso à internet tem. Então, a gente tem sempre que tratar as realidades de diferentes formas. Mas, num contexto geral, né, quem estava lesionado teve um tempinho aí para se recuperar. Quem, de repente, teve algum tipo de problema com o local de treino, está tendo aí um tempinho para se organizar. Então, está todo mundo meio que, vamos dizer assim, eu não gosto de generalizar, mas meio que no mesmo patamar. Então, alguns treinadores conseguem ver nisso uma oportunidade, em vez de só uma ameaça. A pandemia realmente é ruim para todo mundo, mas está ruim. Esse é um momento que é muito louco para todo mundo, porque tá ruim para todo mundo. É claro que a gente tem esse momento, né? A Europa está diferente um pouquinho, né? Os Estados Unidos está assim, taçado. Aqui mesmo na América do Sul a gente tem vários cenários. Mas assim, zerou para todo mundo. Então, tentem trazer essa reflexão de o que eu posso fazer agora. Eu tenho uma oportunidade de trabalhar as deficiências da minha ginasta, que talvez eu não tivesse tempo antes, porque eu tinha que dar conta de tantas competições, de tantos eventos, de tantos compromissos. Por mais que eu fizesse ali o meu planejamento direitinho, de repente eu não tinha tempo de trabalhar um pouco mais o artístico, eu não tinha tempo de dar uma atenção vamos dizer assim, uma capacidade coordenativa da minha ginasta, ou a minha ginasta tem uma deficiência X. Tem treinadores que conseguiram enxergar nesse momento essa possibilidade, essa oportunidade desse crescimento, e hoje a gente traz essa reflexão, né? Tentar trabalhar
as deficiências das ginastas. Às vezes no ginásio é todo mundo junto ali e a gente não sabe muito como fazer aquilo ali. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito, né, Paulo? Nos nossos discursos, nos nossos cursos, enfim, no nosso trabalho, essa questão da individualidade, que é complicada, mas que dá para fazer. E às vezes nesse trabalho remoto é uma oportunidade ainda maior de você conseguir fazer esse tipo de ter esse tipo de diferença, né? Que estou vendo a Ju falar, conseguir trabalhar muitas coisas que não daria tempo no ginásio, novas possibilidades, exatamente. É assim que a gente profissionalmente tem que pensar. A Gisele falou, assim que temos que pensar. Exatamente. Se vocês estão já com essa mentalidade, gente, já é um passo na frente de outros treinadores que estão pensando só, eu não estou conseguindo treinar risco, né? Eu vejo muita gente falar, eu não estou conseguindo treinar lançamento. Então vamos ver, não estou conseguindo isso, mas tenho que conseguir aquilo. Gisele colocou aqui, é muito difícil, conseguimos ver algumas melhorias, mesmo dentro da dificuldade do treino remoto. Que bom, Gi. Jordan colocou, o problema é que todos entram no alto rendimento porque querem competir. Sem definições de campeonatos é difícil manter a motivação psicológica. Exatamente isso que a gente falou aqui no começo da live, Dani. Eu não sei se você estava aqui logo no começo, a gente falou exatamente dessa questão do emocional, do psicológico, do que isso está impactando e realmente, como você está falando, é uma situação muito difícil. Talvez seja o nosso maior desafio. E isso é uma questão que tem que estar para quem está retornando, para quem vai retornar, porque agora, claro que tudo pode acontecer, né? Eu escutei uma frase essa semana que me marcou muito. Milagres e desastres sempre acontecem. A gente tem que estar preparado para isso. Nunca a gente imaginou que ia ter uma pandemia. Nunca a gente imaginou que os Jogos Olímpicos não iam acontecer em 2020. A gente nunca imaginou. Então, assim, é realmente muito difícil. Mas como eu falo às vezes para o meu filho, quando ele está meio assim, quando eu falo, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, vamos isso aí, Ju. Vamos ressignificar. A palavra do início da pandemia era reinventar. Eu acho que todo mundo já reinventou. Aí passou pelo resiliência, outro R. Todo mundo com a resiliência. Agora o ressignificar. Estou gostando. Vou fazer uma progressão de palavras aqui, Ju. Gostei desse. Muito legal. Pessoal, vai dando os relatos aí nos comentários, porque isso também alinha aqui o nosso pensamento para saber se está fazendo sentido para vocês. Enfim, Roberta Gaia, um prazer ter você aqui com a gente. Qualquer dia vamos intimá-la a estar aqui conosco do outro lado do celular, tá bom? Muito obrigada aí por tirar esse tempinho para estar aqui com... Ela está falando aqui, Edgar Amorim fala em incertezas. Exatamente, né? Como você vai fazer um planejamento com questões tão incertas? E aí é que o planejamento tem que ser feito. Você tem que fazer essa gestão, né? Você tem que fazer essa análise dos diversos cenários para você poder fazer um melhor planejamento, e isso em todas as áreas, seja o planejamento financeiro, seja o planejamento de treinamento. Ô, Roberta, que prazer. Com certeza. E aí, puxando um gancho nisso, que o pessoal está falando aqui, legal ver os relatos. E mais uma vez, se tiver isso, sobe o coração aí. O coração mostra pra gente, vocês estão falando algo que está fazendo sentido pra gente. Então continua nessa linha. E se não fizer, escreve aí no comentário. O que a gente quer, né? O que a gente quer também é troca, é aprender também. Com certeza. E nessa linha do olhar para o que dá para fazer e talvez tentar esquecer um pouquinho o que não dá para fazer, né? O que estamos deixando de fazer. Vou tentar passar algumas dicas do que dá para ser feito agora para aqueles que ainda estão, né, nessa situação remota ou online, diferente. Como é que vocês quiserem chamar, não importa. Tá? Oi, então, Gladys, boa noite. Boa noite, Odálias. Saudade. Toda quinta-feira meu nível de saudade aumenta um pouquinho nessa live aqui, quando eu vou... Boa noite, Tati, Enfim, e aí eu acho que a maioria de nós, profissionais que atuam no treinamento, de alguma forma direcionou o olhar para oportunidades. Ok, não consigo fazer isso, não dá para fazer isso, mas o que dá para fazer, o que eu consigo fazer. Por mais que todo mundo tenha vivido aí
um momento mais fácil ou mais difícil. Eu acho que foi esse o caminho que todo mundo, a maioria das pessoas tentou seguir. É nesse sentido que eu vou tentar passar algumas orientações agora, muito dentro dos próprios relatos de vocês aqui, durante a live aqui, e também pelo que a gente está colhendo aí ao longo dos últimos meses, enfim. Antes de eu entrar no conteúdo, vou já agradecer aqui as palavras da Maíse, falando que vocês são inspiração também para nós, gratidão pelas lives. Muito obrigado, Maíse. É mais uma forma que a gente encontra de continuar contribuindo e, nesse sentido, manter as pessoas motivadas, sendo alimentadas com conteúdo que a gente acredita que é relevante. E aí já virou aqui o nosso encontro semanal com vocês e a gente está seguindo firme aqui, né? Porque sempre demanda da gente preparação, organização, e a gente faz isso com o maior prazer, com o maior carinho. Então, receber esse feedback é sempre aquele ânimo que dá na gente. Então, aproveita e já aperta mais coração para continuar feliz, tá? Então, o que pode ser feito agora, Paula? Para de enrolar e fala logo. Renata já falou algumas coisas. Eu posso olhar para um lado de o que eu nunca consigo, não nunca, né? Mas o que eu tenho dificuldade de fazer no treinamento, seja pela pressão de tempo da competição, ou pela minha logística do treinamento, pela forma que eu tenho que dividir minha atenção, pelo espaço que eu tenho que dividir com outras treinadoras e com outras ginastas. O que em condições normais, eu não consigo trabalhar da forma que eu gostaria e que eu reconheço que é importante para o bom desempenho das minhas atletas e que eu posso talvez tentar trabalhar agora. Mais uma vez, esquece que você não tem altura, esquece que você não tem tablado, esquece que você não tem espaço, esquece que você não tem um salão de musculação só para você. Não pensa nisso, pensa no que você tem e trabalhe com essas ferramentas, com essas possibilidades, no sentido de tentar sanar essas deficiências, de melhorar um pouco essas questões. Todo treinador sabe questões que as suas atletas precisam melhorar um pouco. Então, talvez é um olhar para isso. E aí eu falo, um olhar para essas deficiências, vou chamar assim, dessa forma, principalmente para aquelas que são bases e que são determinantes para a gente desenvolver outras habilidades, outras competências, tá? Porque tem algumas coisas que a gente sabe, nossa, mas errei lá na base, faltou lá na base, foi aquele pé, foi aquela mão, foi aquele entendimento, foi desenvolver o ritmo, foi desenvolver a coordenação, foi desenvolver a força, a estabilidade de tornozelo, o que seja. A maioria dos treinadores consegue reconhecer isso, mas a competição está chegando, a pressão de tempo é muito grande, a pressão de resultado é grande, eu não posso olhar só para ela, eu tenho que treinar ela, a outra treinadora já quer ocupar o espaço e aí eu perdi meu espaço de passar a série. Então talvez a gente possa olhar para isso, tá? Ah, Paula, mas eu não tenho como avaliar, eu não tenho como medir. Isso não é talvez o maior do problema. Não estou falando também para começar do zero, mas direciona o olhar para isso e estabelece isso como seu objetivo, como a sua meta primária desse momento, ou mesmo como que você já teto. tenha feito no seu teto, né, daqueles 3 elementos que eu falei. E fazendo isso, talvez, se você fizer isso de maneira certinha, bem pensada, ao invés de a gente tirar o pé do acelerador e muitas vezes colocar o pé no freio nesse momento, a gente mantém uma aceleraçãozinha mínima, de vez, dependendo, quando a gente voltar, a gente consegue até acelerar mais, porque a gente estruturou muito bem essa base, que talvez já tinha os seus buraquinhos, as suas falhas lá atrás, mas a gente fez o dever de casa direitinho nesse momento, tá? E mais uma vez, trabalhando com os recursos que tem, com o tempo que tem, da forma que tem, é possível, é viável, tá? Mesmo que eu sei das particularidades da nossa modalidade. Eu vou dar algum exemplo aqui, né? Já falei, trabalhar as deficiências de cada uma das atletas, focar em questões, em capacidades básicas. Então, do ponto de vista das capacidades físicas, talvez eu tenha que diminuir um pouco a especificidade, trabalhar um pouco a força na perspectiva mais geral, talvez abrir um pouco mão de força muito específica, ou de potência, ou de coisas muito explosivas, muito máximas, e trabalhar, né, numa perspectiva um pouco mais geral, de deixar essa capacidade básica bem sólida. É só um exemplo genérico. Do ponto de vista técnico, eu sempre sei que aquela ginasta não consegue lançar de determinada forma, ela não consegue lidar com a música, com o aparelho e com o corpo ao mesmo tempo, né? Você sabe que ela tem uma dificuldade coordenativa, mas aí já passou, já montou a série, tem que treinar a série, a competição já está chegando, você não dá tempo. Agora é a hora. Sim. Coloca vários aparelhos, vários elementos, limão, laranja, banana, que seja, na mão dela, proponha atividades, né, que vão desenvolver as capacidades coordenativas básicas
Proponha, porque se eu não fui clara, as capacidades coordenativas elas são a base da pirâmide, que no ponto são as capacidades técnicas específicas. Não adianta querer que ela faça malabares com massas e rodando o arco no pé, se ela não tem essa base muito bem estabelecida, tá? Pode ser que ela até consiga aos Deixa eu te 3 interromper. Beijo, Lili. Feliz aniversário. Obrigada por você ter vindo aqui Parabéns, passar um pouquinho do teu querida. aniversário com a gente. Beijo. Obrigada. Fofinha demais. Valeu demais, Lili. E então trabalhe isso. E no ponto de perspectivas artísticas, lá das capacidades artísticas, vai trabalhar ritmo, vai trabalhar ondas, vai trabalhar leveza, suavidade dos movimentos, vai propor para ela dançar músicas diferentes, vai fazer coisa básica que vai contribuir lá na frente, tá? Então isso é um direcionamento bem geral e que às vezes no fundo a gente está assim, ai, mas que saudade de lançar um aparelho, mas foca nisso, foca no que dá para fazer e veja a melhora e veja a evolução nisso. Coloque os seus objetivos em cima disso. Que tal a gente tentar voltar para o ginásio saltando mais alto, por que não mais forte, ou até mesmo mais flexível, ou com alguma questão artística mais bem desenvolvida? Ela sempre tem dificuldade de ritmo. Eu, quando monto o passo de dança, na minha cabeça ele sai de um jeito. Quando eu mostro, ele sai de um jeito. Mas aí quando a ginasta faz, é outra coisa. E aí quando o árbitro avalia, nada faz sentido, né? Então, por que não, né, se envolver nesse olhar agora, tá? Vou ler mais uns comentários aqui antes de passar para a próxima dica que eu quero dar, né? Essa é a grande dica, trabalhar com o que você tem. Valeu, Com. Bom ter você aqui sempre. Se adaptar à sua realidade, palminhas, coraçõezinhos. A volta ao ginásio vai também ajudar bastante o psicológico das atletas. Falamos bem disso, Lia. Sandra, eu percebi que as ginastas que eu trabalho voltaram a treinar com uma visão diferente sobre o treinamento, mais focadas em aprender mais dificuldades, maneiras diferentes. Achei isso muito interessante, com certeza, Sandra. E nessa linha, eu vou até fazer uma reflexão aqui. Propor que o treinamento não seja só aprender novas dificuldades corporais e aprender novas ADs. Talvez seja um passo atrás, como eu estou falando aqui, né? Talvez, mais uma vez, se a base estiver bem firme e sólida, isso aí de aprender novas dificuldades corporais e aprender novas ADs, novos riscos, o que for, não estou falando para deixar de fazer isso, né? Só estou falando para não dar todo o foco para isso. Talvez isso seja muito mais fácil quando voltar, tá? Perfeito. Experimenta e depois conta pra gente. E eu achei interessante que ele falou, né? As ginastas voltaram mais focadas em aprender. E isso é a maneira que talvez o treinador e a ginasta tenha percebido, tenha conseguido fazer para se manter estimulado. Então, ver exercícios, tentar reproduzir, tentar fazer dificuldades do código de pontuação que eu não executava, isso é muito bom para essa questão do estímulo, né? Da motivação. Mas aí vem o trabalho do treinador entender que talvez essa motivação tem um espaço ali no treinamento, tem um momento que você possa dar atenção a isso, buscando muito mais a motivação emocional do que a técnica do elemento propriamente dito, mas o treinador ter consciência de que aquela base ali é o que tem que ser construída por ele nesse momento. A ginasta pode querer aprender uma D diferente, tal, para ela se manter motivada, faz um desafio, uma desafia a outra, ou conseguir pegar sem mãos, blá, 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 blá. Isso é um trabalho excelente, mas a função do treinador hoje é conseguir que quando retorne ao ginásio essa base esteja ali sólida. Com certeza. E eu vou dar um exemplo bem prático agora, nessa perspectiva, só falar aqui, Roberta Gaio falando, excelentes dicas, pois é só um momento, é assim que a gente tem que pensar. Exatamente. Foco na motivação. Importante manter a relação entre técnicas e ginastas e entre ginastas, com certeza. Perfeito. Roberta, o que a gente tem visto é que o pessoal tem conseguido fazer isso de uma maneira muito interessante, inovadora, criativa, cada um à sua maneira, então estão todo mundo de parabéns nesse sentido e continuem, passem dicas para o outro, estou fazendo assim, está funcionando assado, continuem firmes, tá? Mas nesse sentido da motivação, às vezes a gente fica achando que motivação é só propor algo diferente, ou inovador, ou só o que elas gostam, mas quando a ginasta, e aí eu falo pela minha experiência prática lá, de anos e anos de ralando no tapete, quando ela percebe que ela é capaz de progredir, que ela está colocando um tijolinho em cima do outro, que ela está cada vez mais se aproximando
de onde ela quer chegar, de onde almeja chegar, isso também motiva. E o contrário também é verdade. Quando ela coloca um tijolinho lá em cima e tudo desaba, nunca consigo fazer, sempre erro. A treinadora propõe uma coisa que ela acha que eu vou dar conta de fazer, mas eu não consigo. Aí tem que mudar, tem que facilitar. Isso desmotiva, tá? Então tentem pensar por esse lado também, que mostrar para elas que é tudo uma questão de progredir de maneira consciente, pode também ser uma forma de motivá-las, tá? Então vou dar um exemplo. Por exemplo, acredito que muitas ginastas de vocês mudaram a rotina de gasto energético, mudaram a rotina de alimentação, mudaram a rotina escolar, mudaram tudo, gente. E nessa hora é muito difícil a gente cobrar qualquer coisa delas, né? Então, muitas delas estão passando por um ano aí de mudança de desenvolvimento e de crescimento. Mudou. Lá em fevereiro era uma, você olha lá na tela do computador agora é outra, por qualquer que seja a razão, não importa. Se aumentou a massa corporal, se cresceu, se emagreceu, não importa, mudou, tá certo? Com base nisso, muitas vezes a gente fica com muito receio e a gente tende, mais uma vez aquela analogia que eu fiz, a ficar com medo de trabalhar as coisas, porque talvez todas as ferramentas que a gente tem para trabalhar lá dentro do ginásio, agora a gente está mãos livres, né? Está completamente sem os recursos que a gente costuma ter lá no ginásio. Então, por exemplo, se você está fazendo um trabalho que você considera que está legal, está fazendo sentido, está alinhado com os seus objetivos, e eventualmente o seu ginasta ganhou um pouco de massa corporal, ganhou um pouco de peso, a minha dica primeiro é que não cobre isso dela, né, nesse momento, talvez até nunca, mas essa é a minha visão. E você está tirando o pé do acelerador, que você está com medo. Nossa, mas ela deu uma engordada, será que eu paro de trabalhar isso? Fico com medo de acontecer isso? Mas tenha calma, tenha paciência e olhe para o seu treino que se você fizer bem alinhado e como a gente já disse, essa base firme, não em areia, né, mas numa base firme, talvez é justamente nesse momento que você vai propor para ela estímulos de saltar e de fazer coisas que quando ela voltar, esse corpo diferente não vai ser um problema, não vai ser um risco. Então talvez o que você esteja vendo como risco, você tem que ver como uma oportunidade daqueles 3 elementos que eu falei, de aumentar o chão, aumentar onde ela está, o ponto de partida, tá? Então isso foi mais ou menos aí algumas das dicas que a gente queria passar para vocês. Já estamos indo para a reta final. Rê, se você quiser ler mais alguns dos comentários, aí foram vários enquanto eu estava falando, e a gente já passar para novidade, que acredito que tem muita gente que está aqui só por causa disso. Não, a Com falou aqui que as meninas estão voltando bastante motivadas para o ginásio, mostrando que elas construíram lá no treinamento. Gladys falando também sobre uma outra realidade, a gente falou muito das diferentes realidades, muitas escolas estão achando que elas não estão fazendo mais nada, então as crianças estão cheias de tarefas de casa, então às vezes com mudança de turno, isso, né, também prejudica o treinamento. A Lia falando que algumas ginastas, né, pessoas estão deixando a GR de lado porque não sente uma motivação, isso é uma pena. Ginastas de alto rendimento sendo derrotadas por essa pandemia, que continuemos fortes. Isso aí, Lia, continuemos fortes. Isso mesmo. Dani está falando aqui, todos os nossos medos arrastam as ginastas porque demonstram desconfianças nelas. A gente ainda tem isso, né? Nós, como adultos, os treinadores, ainda tem essa responsabilidade, né, Dani? Foi o que a gente falou bem aqui no iniciozinho da live. Você tá rindo de Juliana, né? Eu também. Tô vendo esse comentário aqui, muito interessante, já tô sabendo até o que tá pensando. Mas voltando ao que eu estava falando aqui com o Dani, a gente ainda tem essa responsabilidade, a gente também está inseguro, a gente também está com medo, então o treinador agora tem que ter, como a gente falou, cuidar de si ali primeiro, para poder cuidar das ginastas e de toda a sua equipe técnica. Gladys falando aqui, algumas ginastas enxergaram o momento como uma oportunidade de melhorar, já outras desanimaram. É verdade, Gladys, a gente estava falando exatamente sobre isso na hora que você caiu, eu ouvi que você falou que caiu, depois voltou, exatamente. O que a gente tem que fazer agora como profissional é enxergar isso como uma oportunidade. Vamos tentar trabalhar aí nessa semana com essa palavra, oportunidade, nesse cenário aí tão diferente e passar esse conceito aí para as nossas ginastas. É difícil, ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é simples, mas
tá igual para todo mundo, tá difícil para todo mundo, né? Isso mesmo. E experimenta aí, depois conta pra gente como é que deu, como é que foi isso aí, né? E aí agora a gente vai... Vou me adiantar aqui, tá, Rica? Eu tô ansiosa. Tá, deixa eu dar boa noite aqui, Vandinha, chegou aqui rapidinho. Saudades. E o segundo recado, que é a novidade, nós estamos lançando hoje o nosso canal do Telegram, canal RG Science no Telegram. O que é esse canal? Vai ser um espaço que a gente vai mandar informação e conteúdo exclusivo, porque o Telegram tem vários recursos que muitas vezes as redes sociais ou o próprio WhatsApp não nos permitem, né? E a gente sabe que o Instagram, o Facebook, o YouTube, ele não entrega tudo para todo mundo. Então, às vezes a pessoa, nossa, mas eu não tinha visto isso, eu não sabia, eu perdi. A gente teve isso, né? Eu não sabia que ia acabar a inscrição, não sei o que lá, não vi, às vezes não chega, né? Exatamente. Vanessa, então... obrigada, hein? Vanessa falou que eu assisti, foi brilhante. Sandra também, falei bastante nessa palestra do Thiago. Foi mesmo, Sandra, a gente adorou que você foi falou. Demais. E tá lá gravado. Práticos da vida real, ótimo, com muito Sandra. bom. Então vai lá no link da bio, já entra pro nosso canal do Telegram para receber tudo que vocês quiserem e se inscreve lá nessa palestra que está disponível para sempre para vocês, que é só sobre esse assunto, tudo isso que a gente falou muito mais aprofundado e ficou bacana mesmo, a gente pode falar e o pessoal que assistiu, que estava com a gente ao vivo, tá confirmando. Então, acho que é isso, né, Rê? Falta menos vai lá no Telegram, a gente tem a nossa newsletter. Você me corta aí, tá? Quando for faltar 10 segundos para poder gravar. A gente tem a nossa newsletter, que tem muita gente, a maioria que eu vejo aqui já está inscrita e recebe esses conteúdos. Mas às vezes a gente não consegue postar, por exemplo, a gente não consegue postar o que a gente manda pelo e-mail nas redes sociais, mas a gente vai conseguir colocar no Telegram. Tudo lá. O Vandinha é outro canal do Telegram, que você faz parte da turma 1.0. Vai ser só para turma 1.0. Esse é geralzão e a gente vai mandar tudo, tá bom? Obrigada, valeu, Roberta. Foi ótimo. Obrigada, Vanessa. Beijos. Valeu.